isso aí, sou eu de novo. Mas eu de novo quem? O irmão Felipe. Quero desejar a todos graça, paz, o favor de Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um Palavra Compartilhada. Estamos juntos nessa empreitada. Olha, eu tô parecendo um locutor de rodeio. Não é um locutor de rodeio, não vai ter boi pulando e nem chapéu voando. Mas estamos aqui para mais um estudo, mais um ensino da Palavra de Deus, para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos, aumente o som, compartilhe, vamos juntos aprender esse assunto importante, avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, faz ela notificada. E estamos aqui para mais uma mesa, para mais uma conversa, avivamento no Novo Testamento. O que nós iremos aprender? Fique ligado, vem conosco aprender juntos e crescer na graça e também no conhecimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Será que no Novo Testamento os apóstolos rodavam no manto? Ou será que não? Vamos descobrir logo mais aqui no Palavra Compartilhada. É isso aí, estamos aí mais uma vez, né, com a graça do nosso Deus, do nosso Pai. Quero cumprimentar a todos os irmãos, a todos os ouvintes, com a paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Eu sou o irmão Guilherme e estou aqui para mais um Palavra Compartilhada com os nossos irmãos. Hoje o EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast. E como os irmãos já falaram, quero também reforçar aqui que hoje nós vamos estar aprendendo sobre o avivamento. Aviva a sua obra, ó Senhor. Então, vamos lá, vamos aprender sobre o avivamento no Novo Testamento. Com quem começou o avivamento no Novo Testamento? Quem que foi o início? Quem que deu ali o pontapé inicial? Da onde surgiu? E o avivamento no Novo Testamento, que deu início, ele parou ou ele continua até hoje? Como que é isso? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. E eu já peço para você divulgar este link aí com os seus amigos, com os seus irmãos, com o cachorro, com o vizinho, com o mendigo da rua. Divulga o link! Aí pede para as pessoas se inscreverem. É só a pessoa ir lá no Facebook, Instagram, em todas as plataformas aí de áudio. Só você pesquisar ali na barra de pesquisa, Palavra Compartilhada, você vai nos achar. Divulgue isso e eu tenho certeza que muitas vidas serão aí abençoadas. E também no YouTube, você que está nos ouvindo no YouTube, eu estou falando desde o ano passado, mas vai acontecer. Logo, logo temos novidade para você. Se o irmão Felipe rima, eu também vou rimar. Vamos que vamos. Então, tem novidade. Você que está nos ouvindo por YouTube, logo, logo teremos vídeo. Você vai ver a cara feia de cada um de nós, Mas o conteúdo é bom, Então você que está nos ouvindo por YouTube, já deixe seu like, compartilhe, inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, porque é importante também para o reino de Deus. Vamos que vamos, porque tem coisa boa vindo por aí. Bora, pessoal, bora. Não é o Bill, mas bora. Vamos lá, vamos só para começar nossa aula e vamos do nosso versículo bíblico. João capítulo 4. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. E a nossa verdade prática vai de: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, nós vamos começar nesse contexto, Novo Testamento. Primeiramente, Novo Testamento é formado por 27 livros. A nossa versão protestante evangélica é 27 livros. Não sei se a católica tem algum livro a mais, algum livro apócrifo. Não sei. Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, eu acho que a Bíblia Católica só tem acréscimos no Antigo Testamento, né? Não no Novo. Então, a Bíblia
cristã, o Novo Testamento, ela é composta por 27 livros. Ela não está em ordem cronológica. Ela está numa ordem de, vamos dizer assim, de fácil compreensão. Começando com os evangelhos, os 4 evangelhos. Em si, os 3 primeiros são o evangelho sinótico, que é os 3 que são ligados um pelo outro. Eles não são iguais, mas eles estão interligados, que é Mateus, Marcos e Lucas. E depois vem o evangelho de São João, o apóstolo São João. Não é João Batista, aquele que batizava, não é o que batizou Jesus. O evangelho de João é o discípulo de Jesus Cristo, o Evangelho de São João. E depois nós vamos para o livro histórico. O livro histórico é o livro de Atos. Aí já passa para as epístolas ou para as cartas. Aí nós vamos começar primeiramente com as 13 de Paulo. As 13 cartas de Paulo, começando por suas igrejas e depois direcionando para as pessoas, que é para Timóteo, Tito e Filemon. Aí depois nós vamos pegar a carta de Hebreus, que o autor é desconhecido. Depois vem as cartas universais, que é dos outros discípulos, Tiago, Pedro, João e Judas. E no final nós vamos pegar o livro profético ou o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse. E aí nós encerramos e fechou-se o Novo Testamento, certo? E para começar aqui, avivamento no Novo Testamento. Vamos lá, Gui. Eu comecei aqui, dei uma embaralhada, mas agora eu vou acertar aqui. Novo Testamento se dá, nós pegamos aqui o versículo áureo, aqui o texto áureo, o texto de ouro que embasa toda a nossa aula, de João 4, é onde Cristo se encontra com a mulher samaritana. Nós ali vamos ter bastante estudo, principalmente nessa área do avivamento, sobre a importância que Cristo dá também para os escolhidos, por causa que nós podemos pensar também que o avivamento pode ser somente para alguns, mas na verdade nós vamos ver que Cristo deu a importância também para os excluídos da sociedade, que eram os samaritanos, por causa quando nós vemos o diálogo que a mulher samaritana tem com Cristo, até ela fica meio perplexa porque um judeu vai conversar com uma samaritana, porque os judeus, de certa forma, excluíam totalmente o samaritano. E nós vamos ver no estudo teológico mais aprofundado essa importância que Cristo dá para os escolhidos, e começa ali com ela. Vamos dizer em si que ela foi a primeira missionária, vamos dizer assim, que foi por causa que ela, ali do encontro que ela teve com Jesus Cristo, o Messias, ela sai e vai anunciar que o Messias é chegado. Então vamos lá, Gui, como você mesmo falou, o avivamento no Novo Testamento, ele dá início em si a partir já com Cristo, ou ele vai se dar além em Atos 2, quando os discípulos são revestidos pelo poder do Espírito Santo? Vamos lá, Fê, muito boa essa pergunta. Quando nós estamos falando do Novo Testamento, o irmão Felipe e Lucas, nós temos que ver tudo o que está acontecendo por trás, né? Aonde que se começou o Novo Testamento, por que se deu origem ao Novo Testamento, para então falarmos sobre avivamento. O que é avivamento, né? Avivar, trazer a vida, né? É gerar vida onde estava morto, não é isso? Então, o Novo Testamento ele começa após 400 anos de silêncio de Deus, né? Deus fica aí 400 anos em silêncio, praticamente, né? Em silêncio com o povo, né? Que é a separação do velho para o novo.
E se começa então um avivamento, e eu posso falar para você, a figura central do avivamento no Novo Testamento é Jesus, mas o pontapé se dá por João Batista. Né? Por quê? Sim, eu sou a voz que clama no deserto, né? Aonde foi o precursor. Porque quem que foi João Batista? João Batista foi o que preparou o caminho para Cristo chegar. Não é isso? Então, quando Cristo veio, João já estava batizando. E ele mesmo fala, eu vos batizo com água, mas vem um após a mim que vos batizará com e com fogo, com o Espírito e com fogo, exatamente. E ali em João já começa-se o avivamento, porque Deus já começa a falar através de João. Olha para vocês verem, né? Estudando um pouco ali agora, eu estava relembrando isso, né? Qual que é o principal fato do avivamento? É trazer vida. Aquele povo ficou 400 anos sem Deus. E de repente surge um camarada lá no deserto, vestindo pele de ovelha, né? Comendo gafanhoto. De camelo, desculpa. Comendo gafanhoto. E começa a pregar o evangelho. Começa a pregar que vem o reino de Deus. Começa a pregar sobre salvação. Começa a pregar sobre arrependimento. Trazendo o povo de volta para ele. Então ali se deu. Aí entra Jesus na história. Aí Jesus é o centro de todo avivamento. Aí Jesus ele faz o boom, né, do avivamento. Ele faz aquela explosão. Por quê? Porque aí Jesus ele vem e ele começa aí aonde que você entrou, na mulher samaritana, mostrando que não é só para os judeus, mas é para todo o povo. E a mensagem principal que Jesus deixa para essa mulher, na hora que está ali no poço, é: se você tomar da minha água, não terá mais sede. Por quê? Porque aquele que bebe da minha água terá vida e vida eterna. Não é isso? Então, a mensagem importante que Jesus dá para aquela mulher é: vai e fala para todos que a água que eu tenho é vida. Fala para todos que agora começou o projeto da salvação. Agora começou-se a entrada para que todos sejam salvos. Então, aquela mulher vai e Jesus sai de cena, né? Ele pega o seu rumo e aquela mulher entra para dentro da sua cidade e começa ali a proclamar, né? A falar de tudo aquilo que tinha acontecido. E é lógico que na época não se tinha a Bíblia, né? A Bíblia ainda estava sendo vivida, não é isso? Então, o que aquela mulher pregava? Qual que é a melhor pregação de hoje? É o seu testemunho. E ela entrou naquela cidade e começou a testemunhar aquilo que ela tinha vivido naquele poço, né? E mostrando, olha, veio ele. Ele é um judeu, mas ele veio. Ele falou comigo. Ele se mostrou a mim, né? E o povo daquela cidade começou a seguir Jesus. Então ali começa, né, o grande explosão do avivamento que nos atinge até os dias de hoje. Só fazendo um adendo aqui com relação a essa questão do avivamento ter começado em João, a gente vê a concretização dele em Atos 2, né? Ali a descida do Espírito Santo é a concretização, mas ele realmente começa em João. Porque a gente viu na aula anterior que o avivamento ele começa a partir de uma humilhação do homem, né? um clamor, intimidade com Deus e arrependimento. Né? Todos esses fatores juntos trazem o avivamento. E ali João Batista está naquela região pregando por um arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa é o mote da pregação de João Batista. Ele está ali o tempo todo falando: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura. Então nós vemos que João ele trabalha essa questão de arrepender. Arrepende, clamando para que o povo se volte a Deus, clamando para que o povo volte a ter uma intimidade com Deus. Fazia 400 anos que Deus não trazia nenhuma profecia, não trazia nenhum relato, não trazia nada. Fazia 400 anos que Deus não falava com o povo. Então
era necessário um arrependimento, era necessário que o homem se voltasse a Deus. Mas naquele momento, Deus já estava chegando ao homem através de Cristo. Cristo já estava ali caminhando, tanto que a gente vê que naquele momento, que a Bíblia nos relata, é um momento que Jesus vai ser batizado por João. E aí nós vemos que ali é o começo do avivamento que nós vemos ser concretizado no Atos 2. Sim, pessoal. Eu vejo também uma parte interessante nos evangelhos, principalmente na parte de Mateus, que nós vamos pegar. Mateus em si, ele dá uma ênfase maior para os judeus. Nós vamos pegar o evangelho de Mateus, ele em si, ele tenta, vamos dizer assim, testemunhar, deixar essa escrita principalmente para judeus, para os judeus ver realmente como que eu vou decifrar, ver se eu vou falar certo, hein, Lucão? Messiasidade, acho que é isso? Não, messiasidade de Jesus, para comprovar que Jesus Cristo realmente era o Messias, né, para os judeus, que os judeus têm muito essa pegada, não vou dizer assim incrédula, mas para eles, por causa que eles viam o Messias com outro olhar, então esperava que eles seriam um Messias mais político do que foi Jesus. E Mateus trabalha bastante essa área para mostrar realmente que Jesus é o Messias esperado. E uma parte interessante está no Mateus capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que vai falar assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Assim que Jesus saiu da tentação no deserto, a palavra aqui vai nos mostrar que ele foi para Cafarnaum, ali na região da Galiléia, onde viviam muitos gentios também. Então, nós vamos ver também esse aspecto de levar o evangelho, que muitos falam que Cristo iniciou ou pregou somente para os judeus, mas não. Nós vamos pegar esse versículo que Cristo também já havia, desde já do início do seu ministério, a importância já de começar também a pregar para os gentios. Falar, não, mas Jesus começou somente com os judeus. Amém, mas também vemos no relato bíblico que ele começou também já a evangelizar, a pregar e a avivar, de certa forma, os gentios, através dessa passagem. Então, nós vamos ver essas passagens no Evangelho, a importância também de se pregar para os excluídos em si da sociedade, que nesse relato, principalmente na época, que nem eu falei dos samaritanos e dos gentios, para os judeus era um povo totalmente excluído, ser gentil e ser um samaritano. Aí vem um Messias pregando para samaritano, pregando para gentios, pregando para os publicanos, cobradores de impostos, fariseus sentando com eles, e muitos judeus falaram: pô, mas que Messias que é esse que está totalmente contrário do que a gente esperava? A gente quer um Messias que liberta a gente das mãos dos romanos. E na verdade, o Messias veio para realmente trazer um verdadeiro avivamento.
Ele não veio trazer uma rebelião, não veio trazer revolta, mas veio trazer o quê? Esse religamento do homem para com Deus. É ligar o homem, o ser humano, não só o judeu, mas os excluídos da sociedade. E é muito importante a gente ver isso, por causa que a gente pensa no nosso dia a dia que o avivamento é só para nós que está na igreja. E na verdade, como nós falamos na aula passada, que o principal objetivo do avivamento é a salvação de almas. É salvar almas. É o povo ser capacitado, é o povo ser cheio do Espírito Santo para pregar as boas novas. E nós vamos ver essa importância que teve. Nós vamos ver que Jesus primeiro deixou as diretrizes da grande comissão. Nós vamos ver lá em Mateus 28 e em Marcos também. Cristo dando as suas direção da grande comissão. Mas ele dá uma direção que é para esperar em Jerusalém, para que os discípulos pudessem ser revestidos do poder do alto para depois pregar o evangelho. Agora, eu queria ver com vocês dessa importância desse revestimento do Espírito Santo para dar continuidade da grande comissão, de continuar levando em frente o avivamento da grande obra de Cristo. Então, Fê, esse quesito da grande comissão que Jesus deixa em Mateus 28 é muito interessante, porque Mateus 28 termina Mateus ali com Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí nós vemos Atos 1, quando Jesus está subindo, quando Jesus está sendo assunto aos céus, ele vira para os discípulos e fala: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto venha o Consolador, aquele que vai revestir vocês de poder. Serão revestidos de poder e pregarão o evangelho a toda criatura, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, 1:7, 8 por ali. Então nós vemos que Jesus ele fala: ó, vai, mas antes fica. Mas antes fica. Isso é interessante porque esse fica não é o fica na tua casa lá de boinha, sentadão, assistindo Netflix, comendo bolacha com leite e tomando guaraná. Não é isso que Jesus está falando. É fica, mas fica com os irmãos em oração, fica em clamor, fica numa procura, num entendimento, buscando a Deus. Porque é o seguinte, nós temos a tendência de querer fazer a obra de Deus sem Deus. Nós entramos numa igreja, nós vamos lá, levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus, agora eu sou crente, pego a Bíblia. A primeira coisa que eu faço é querer convencer todo mundo dentro de casa que eles têm que virar crente também, porque está sendo bom para mim, tem que ser bom para eles e eles têm que virar crente. Aí chega no serviço, porque eu quero fazer todo mundo virar crente. Eu me lembro que ano passado, eu estava trabalhando. E no lugar que eu estava trabalhando, um rapaz novo convertido entrou também. E ele chegou lá, assim, novo convertido, estava trabalhando. E aí ele começou a pregar ali dentro ali, e querer fazer todo mundo se arrepender ali. Porque queria fazer todo mundo aceitar Jesus ali. E ele queria, nossa, ele estava naquele fogo. É legal de ver, é bonito de ver essa fé, o primeiro amor e tudo mais. É bonito. Só que precisamos entender que nós precisamos ser revestidos de poder. Quando a gente aceita Jesus, nós somos sim batizados com o Espírito Santo para o arrependimento. O Espírito Santo vem e entra na nossa vida, nós aceitamos Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração, o Espírito Santo entra e começa a fazer a obra. A partir disso daí, existe todo um processo que nós precisamos passar. Existe toda uma limpeza, existe toda uma restauração. O Espírito Santo precisa tirar velhos hábitos, o Espírito Santo precisa moldar o nosso caráter, os frutos do Espírito precisam começar a aparecer na nossa vida. Só então nós podemos, a partir disso daí, nós podemos começar
a evangelizar, vamos assim dizer, a partir disso, porque aí esse avivamento, ele não é só aquele fogo do início, já é um fogo que a lenha já está queimando ali, aquela lenha já faz bastante tempo que está queimando, já tem lenha nova, já tem um fogo mais brando ali, não é aquele fogo do começo. Quando você acende uma churrasqueira, você não acende a churrasqueira e já põe a carne, você deixa o carvão pegar fogo, você deixa virar aquele braseiro, depois que vira o braseiro, aí você põe a carne. Aí você, né, põe a picanha ali, deixa ela pingando aquela gordurinha para dar um cheirinho, né? Então é isso que acontece. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Quando a gente chega, é aquele fogo, é aquela euforia. Se a gente já taca carne ali para queimar, vai apagar aquele fogo. Então você tem que deixar virar brasa. E é nisso que Jesus, ele antes de subir, ele deixa para os seus discípulos. Olha, fica em Jerusalém, fica ali até que vocês sejam revestidos. Então, o que eles fizeram? Se reuniram, juntou ali o pessoal e oração, jejum, palavra, oração, jejum, palavra, até que um dia, no dia de Pentecostes, acontece o que a gente ouviu, o que a gente lê, o que a gente gosta tanto de ouvir nas nossas igrejas, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E ouviram como um som de um vento impetuoso e encheu a casa, e foram vistas línguas de fogo por eles, labaredas, e todos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder. E então, a partir disso daí, olha só, Pedro, que era discípulo de Jesus, Pedro que havia caminhado em cima do mar, Pedro que havia cortado a orelha do soldado, Pedro que havia negado a Cristo, Pedro que havia sido perdoado por Cristo, Pedro que havia sido comissionado pelo próprio Cristo para cuidar, para apacentar as suas ovelhas. Pedro até então estava de boinha, ali só buscando. Ele foi revestido, a primeira coisa que ele fez é saiu para fora e começou a pregar. Primeira pregação, 3.000 almas. E ele continuou. E aí Pedro chega a um ponto que a sombra dele vai passando e vai curando os enfermos. De tão cheio que ele estava do Espírito Santo. Mas por quê? Porque teve ali um momento em que eles sentaram, observaram, um momento em que eles aprenderam, um momento que eles buscaram mais da presença de Deus. Então, é preciso isso na nossa vida. Nós precisamos, antes de mais nada, sentar e revestir. Nós precisamos de uma base, nós precisamos ali aprender. Nós precisamos, eu estou com 10, 15 anos aí de igreja, eu estou bastante cheio, eu estou fazendo a obra, mas em algum momento eu preciso dar aquela seguradinha, eu preciso sentar, ouvir, eu preciso deixar que Deus use outra pessoa para falar comigo, porque senão eu vou começar a fazer a obra de Deus sem ter Deus, sem Deus. E aí eu não faço a obra. Aí eu me torno um religioso, porque é só métodos, é só fórmulas, é só números, não importa que a pessoa está realmente aprendendo o que é uma vida com Deus. Não importa se a pessoa está realmente se arrependendo dos seus pecados, não importa se a pessoa está realmente ali deixando aquela velha vida de prática errada para trás. O que importa é que eu fui lá, falei com ela, levei ela lá para a igreja, ela levantou a mão, aceitou Jesus e agora ela está indo todo dia na igreja. Mas essa pessoa já faz 2, 3 anos que está ali na igreja e não parou de beber, não parou de fumar, não parou de falar palavrão, não parou de trair o marido, trair a esposa, não parou com a pornografia, não parou com os seus velhos hábitos pecaminosos. Que transformação que é essa? Não existe uma transformação. E aí nós vemos essa pessoa há tanto tempo na igreja e fala assim, vamos dar um trabalho para ela. E você põe uma pessoa toda cheia de problema, toda cheia de situações que precisam ser tratadas para cuidar de uma obra. E aí a obra de Deus começa a ser realizada por pessoas que não estão prontas. E aí a obra de Deus não se cumpre. A obra de Deus não vai para frente. E é preciso sim que nós sentamos, que nós vamos aprender. Em algum momento nós estamos cansados, em algum momento nós estamos ali exaustos da caminhada. Carregar a cruz não é fácil, carregar a cruz é uma coisa que machuca, que dói a vida de cristão. Por mais que nós olhamos e falamos assim, olha, nós estamos aqui no Brasil, nós vivemos um momento complicado sim, mas nós podemos pegar nossa Bíblia, nós podemos ler, nós podemos orar, nós podemos cantar, adorar a Deus. Ok, ser crente é bom, só que as lutas vêm, o sufoco vem, o inimigo nos ataca de tudo quanto é lado.
Por mais que de uma maneira social nós estejamos bem, na maneira espiritual talvez nós estejamos cansados. Talvez a gente passou por doença, talvez a gente passou por perda na família, talvez a gente passou por um período de dificuldade, talvez alguém na nossa família sofreu alguma coisa que nos afetou, o sofrimento dessa pessoa nos afeta, e aí nós estamos cansados. E como nós vamos fazer a obra de Deus cansados? Não tem como fazer a obra de Deus cansado. Não tem como a gente fazer a obra de Deus ferido. Por mais que esse seja uma realidade, essa seja uma realidade da nossa vida, de em algum momento nós nos ferirmos por conta do Evangelho, porque foi isso que Jesus disse, né? Que nós íamos nos machucar, nos ferir por causa do Evangelho. Nós íamos ter que deixar pai, mãe, nós íamos ter que deixar família por causa do Evangelho. Mas em algum momento nós vamos ter que voltar para a base, sentar ali, joelhar, orar, chorar, clamar, se recuperar para depois voltar para o campo de batalha e continuar a nossa jornada. Muito bem, eu não quero nem falar muito. Concordo com tudo que o Lucas disse. A importância, né, que nem o Fê perguntou, né, o pontapé ali através de Pentecostes, né, através da descida do Espírito Santo, foi a capacitação mesmo. E é isso que o Lucas falou. Eles foram comissionados, mas não adianta ser comissionado sem preparo, né? Então eles ficaram para receber o preparo, e do preparo, então, eles saíram e fizeram a obra do Senhor. É isso aí. E Lucas, aquela picanha que você falou aí na brasa é só chamar, viu? Porque conhecimento tem, hein? Falou de churrasco, nós já fica toda alvoroçada. Mas amém. Isso mesmo, pessoal. E dando continuidade no que vocês falaram, e eu achei muito interessante, nós damos segmentos, nós vamos ver também a vida de Paulo. Paulo também foi depois, acho que de Cristo, na Bíblia, ali no Novo Testamento, é o mais importante. Porque nós vamos ver os estudos de Paulo e das outras cartas. Nós vamos pegar ali contexto, que nós vamos ver a supremacia de Cristo, nós vamos ver a importância da fé, que somos justificados pela fé, nós vamos ver ensinos sobre a obra da carne, a obra do Espírito. Nós vamos ver também em Tessalonicenses, também Paulo nos ensinando sobre o arrebatamento. Nós vamos pegar cartas ali de Tiago, que vai falar da importância também das obras, que nós fomos chamados para as boas obras, que nós somos salvos, sim, pela fé, mas nós também fomos chamados para as boas obras. E falando neste contexto de avivamento, a importância do estudo para mantermos avivado. Por quê? Nós vamos pegar esses ensinos das cartas, tanto de Paulo quanto dos outros apóstolos. Nós vamos ver Hebreus falando sobre os heróis da fé. Nós vamos ver bastante ensinos teológicos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Por que eu falo isso? A importância de estarmos avivados através do ensino. Por quê? Hoje, se a gente pegar o celular, se a gente for pesquisar na internet, hoje, principalmente redes sociais, que tem de cartão de visita de uns apóstolos, de uns profetas maluco aí, cara? Ah, dá até medo. Esses dias eu vi um que tava com a boca pegando fogo. Não, que eu tô com a boca pegando fogo e vou profetizar. Blá, 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 blá. Rapaz, assusta. Aquilo ali é o dragão. Aquilo ali não é profeta. Aquilo ali é o próprio dragão. Querendo profetizar, querendo trazer maldição. Falsos ensinos. Pessoas que começam a falar em línguas estranhas. Sabemos perfeitamente que um sinal do batismo no Espírito Santo é a evidência das línguas. Mas pessoas, de certa forma, usurpando ou usando desses artifícios ou dessas artimanhas para se promoverem. E nós precisamos
verdadeiramente está alicerçados e avivados num verdadeiro ensino da sã escritura, da sã doutrina, da palavra de Deus. Porque um avivamento falso, você vai viver atrás de revelações, porque o profeta ali revela. E quantos vídeos que a gente vê, os caras fazendo live e chama ali as pessoas e começa a profetizar, mas minha mãe morreu e o profeta profetizando que a família ia se converter, que o seu pai vai se converter, que a sua mãe vai se converter, e os familiares já morreram. E Deus manda te falar que a sua esposa... Oh, mas pera aí que eu já sou casado. Mas, cara, e essas doideiras? Por quê? Vamos dizer que isso é um falso avivamento. Então, queria ver também da importância do avivamento e do ensino bíblico. O que nós podemos falar sobre isso? Para as pessoas entenderem. Porque hoje o que mais tem, se você pesquisar, é gente doida pregando um evangelho esquisito. Esses dias eu vi um cara famoso nas mídias, né? Não vou falar que ele é famoso aqui nas mídias, pregando na igreja, em cima do púlpito, ensinando que Adão teve uma outra esposa chamada Lilith, e que toda vez que você se masturba e ejacula no chão, o espírito de Lilith se alimenta do teu sêmen. E o cara pregando isso pra valer. O cara pregando isso, esse ensino firme, com, entre aspas, com autoridade. Cara, por isso que a gente tem que... Então, pra gente viver um verdadeiro avivamento, nós precisamos de um verdadeiro ensinamento bíblico. E eu quero ver com vocês sobre isso. Com certeza, Fê. A base de todo cristão tem que ter o ensinamento. Não adianta... Como que eu me converto? Como que eu sou cristão se eu não aprendo nada? Não é verdade? Então eu tenho que ter, sim, um conhecimento. Uma pessoa que fala uma asneira dessa, uma heresia, que isso beira a heresia, se não chegar à própria heresia, né? Cara, tem que deixar o microfone de lado, tem que sentar no banco da igreja, ouvir a palavra e na hora do apelo ir lá na frente se reconciliar com Cristo. Né? Que um pastor, eu não sei quem é, também não quero saber, mas falou isso daí, ele tem que pedir desculpa de púlpito na igreja. Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Né? Primeiro, que Lilith nem está na Bíblia. Lilith é um folclore. É um folclore judaico. Não tem comprovação histórica, não tem comprovação bíblica, não tem nada. Este nome, para vocês terem uma noção, ele nem aparece nos livros apócrifos. Né? Existe-se um nome parecido ali no profeta, se eu não me engano, Isaías, quando ele se fala sobre um tema parecido, mas ele nem quer dizer sobre isso, é sobre outra coisa, né? Então, existe um folclore, uma lenda judaica dizendo que Adão teria uma outra esposa. Mas como que eu vou pegar isso e trazer para a Bíblia? Isso é heresia, não... então vou pregar que o Saci Pererê, né, tá andando com duas pernas pra rua fazendo bagunça, né? Não é verdade? Então, meus irmãos, tem que ter o conhecimento. Outra coisa que você falou, Fê, sobre o falar em línguas, a maior evidência que nós temos do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Só que temos que buscar conhecimento. Por quê? Olha o que a palavra fala. A própria Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o povo perece por falta de conhecimento? Porque o povo não entende, o povo não busca. Querem fazer de qualquer forma. Todo mundo que fala em língua, fala através de Deus? Toda a língua estranha que é falada é do Espírito Santo? Podemos afirmar isso? De forma alguma. De forma alguma. Sabe por quê? Porque o diabo também fala em língua. Mas o que você está falando, meu irmão? Falar em língua, a língua dos anjos. O diabo era o quê? O que ele era? Ele era um anjo, então ele não sabe falar a própria língua? Ele é mudo, burro?
Gente, desculpa até a expressão, mas é que tem crente ignorante. Não é só crente, não, tem cristão ignorante. Leia, busca entender. Então você quer dizer que o cara que está profetizando ali, está falando em língua, não é de Deus. Pode ser dele mesmo. Pode ser dele mesmo, pode ser pura emocionalidade. Pode ser pura emoção. Né? Pode ser pura emoção. Né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Volto aqui a falar da igreja de Bereia. Volto a falar sobre os bereanos. Né? Era essa palavra que eu estava buscando. Volto a falar sobre os bereanos. O Fê mencionou aqui agora que depois de Cristo, Paulo foi um dos maiores revolucionários na palavra. Né? Não que ele seja maior do que qualquer outro apóstolo, não. Não é isso. Né? Paulo, ele fez o algo a mais do que os outros. Não é? Ele saiu e se lançou ao evangelismo, enquanto os outros ficaram somente ali em volta de Jerusalém ou na redondeza, né? Então, o que temos que entender é que Paulo, ele foi diferenciado. Mas olha para vocês verem, este homem diferenciado, este homem que tinha um chamado brilhante, este homem que se entregou e se lançou verdadeiramente ao ministério, na hora que ele foi pregar nessa igreja, né, em Bereia, o que esse povo fez? Espera aí. Pregação linda, bonita, tá de parabéns. Cara, você pregou muito. Mas deixa eu ver se isso daqui é verdade. Deixa eu ver se isso daqui condiz com a verdade. Deixa eu ver se isso daqui tá baseado na Bíblia, né? Trazendo para os nossos dias. O cara vai, leva uma pregação, o cara prega 3 horas seguidas. Ai, glória, eu saí cheio daqui. Mas se ele falou asneira, foi 3 horas perdidas. Se ele falou uma besteira que tá fora de contexto, é 3 horas perdidas. Por isso que devemos estudar, por isso que devemos buscar o conhecimento. A Bíblia fala, além disso, que não devemos nos lançar a qualquer vento de doutrina. Não é isso? Que não devemos nos balançar. Por quê? Porque se um sobe para cá, eu vou para cá, o outro sobe para cá, eu vou para lá. Quer dizer, qualquer coisa que os outros falam, eu engulo. Vou dizer amém para tudo? Meus irmãos que me ouvem, leiam a Bíblia. Busca o conhecimento, entende o que está sendo lido, né? Para que você não caia em falsas profecias, em falsas heresias, em emocionalidades. Porque eu já vi pregadores emocionados, né? Falando besteira e falando que era Deus que estava falando. Como nós escutamos que quando Jesus foi crucificado e o sangue dele pingou na terra, o sangue dele desceu ali o monte e caiu em cima da arca do tesouro, que estava encoberto. Não, amém. Eu vou passar para o Lucas. É muita heresia. Meu irmão, vamos ler, vamos buscar. Entende um pouquinho, né? Sabe, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Cara, de verdade, aqui sentado nessa mesa, eu sou a ralé. Porque eu tenho 2 faixas pretas aqui. O Lucas gosta de ler, o Felipe é um cara conhecedor que gosta de se inteirar dos assuntos. E eu vou falar a verdade para vocês, de verdade. Se eu falo uma besteira aqui, eu já olho para a cara dos dois e logo eu tento me corrigir, porque eu tenho essa preocupação. Agora, um cara pegar a Bíblia e em cima de um altar para 300 e tralá pessoas e falar uma heresia dessa, meu irmão, não faça isso. Não faça isso com você, não faça isso com a igreja que é de Cristo. Estude antes, busque antes, para que você não venha falar besteira. Aí está a importância, Felipe, de buscar o conhecimento. Eu aprendi o seguinte: Deus ele se revelou a nós a partir de um livro. Sim. Deus ele criou todas as coisas a partir de palavras.
Então existem segredos na palavra de Deus que nos dão vida, e nós precisamos entender isso. Então eu acredito que assim, se Deus nos deixou a palavra dele, a Bíblia, que é a palavra de Deus, se ele se revelou a nós a partir dela, e nós temos ela, nós temos livre acesso a ela, e nós vamos à igreja, e aí nós chegamos lá, alguém fala alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, nós não precisamos aceitar isso. Nós temos por obrigação de pegar a palavra de Deus, analisar, refletir e reter daquilo ali o que é bom. Se algo que ele falou não condiz, está errado, está totalmente equivocado, então nós pegamos e, olha, que nem eu costumo fazer isso eu faço, isso eu tomei para mim, que assim, eu estou ali na igreja ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, se eu pego alguma coisa que me gera dúvida, se eu pego alguma coisa que eu sei que está errado, quando me gera dúvida, antes de qualquer coisa eu vou procurar tirar a limpo, tirar a prova de A e B na Bíblia, se aquilo está certo ou não. Se tiver certo, ok. Se não tiver, aí o que eu faço? Eu pego eu e a minha esposa, a gente começa a conversar, bater papo, e aí eu falo, olha, isso daqui, isso, aquilo outro. Então, eu como um marido, eu tenho por obrigação de trazer esse esclarecimento para minha casa, para minha família. Na minha família, eu tenho responsabilidade. A minha família não vai poder chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu fui enganado. Não. Por quê? Porque eu busco conhecimento e eu trago conhecimento para dentro da minha casa. O dia que eu tiver filhos, eu vou buscar ensiná-los dessa forma. Essa é a minha responsabilidade. Por isso que é importante você sempre procurar conhecer. Hoje, tudo bem que hoje, né, a gente tem bastante acesso a conteúdo na internet e a gente tem que ficar assim, muito com o pé atrás com esses malucos que aparecem na internet, porque cada vez mais está brotando isso na internet. Às vezes os caras não tem nada para fazer num sábado à tarde, aí junta 2, 3 e começa a gravar podcast. Mas só que a gente tem como base uma revista que ela é totalmente desenvolvida a partir de escritos de pastores que estão há anos e anos na frente de igrejas, pastores que estão há anos e anos no ministério, que estão ali pastoreando pessoas, que estão ensinando, e aí eles pegam um tema e desenvolvem aquele tema para a gente trabalhar por 3 meses, e aí tem toda uma diretoria, tem toda uma produção por trás, um pessoal que analisa, que confere se aquilo ali está realmente correto ou não, e aí nós pegamos aqui e em cima disso daqui nós trazemos o que nós aprendemos, nós estudamos, nós lemos, e aí nós desenvolvemos a nossa ideia, chegamos aqui e conversamos e debatemos e compartilhamos com vocês. Só que existem pessoas que não tem um pastor para direcionar, não tem um líder, não está vinculado a nenhuma igreja, o cara é maluco, o cara não tomou remédio, pega o celular e começa a gravar vídeo e falar asneira. E aí, essas coisas erradas, elas viralizam, elas chegam a todos os lugares. Eu sei disso porque quando a gente olha os nossos números aqui, a gente vê que não chega tão longe, não é tantas pessoas que ouvem. Por quê? Porque é um conteúdo mais sério, mais centrado. A gente até faz brincadeira, faz piada aqui, mas é um conteúdo mais centrado, é um conteúdo mais sério. A gente não faz porque assim... Eu tenho plena consciência de que se eu começar a tratar isso daqui com leviandade, se eu começar a falar assim, não, eu vou começar a jogar uns assuntos polêmicos aqui para poder viralizar na internet, para isso, para aquilo, outro, eu sei que um dia eu vou estar diante de Cristo, diante do trono branco, e eu vou ter que prestar conta disso daqui. Então, eu procuro fazer da maneira correta, eu procuro fazer, e se eu não sei, eu não falo. Se eu sei, eu vou procurar saber um pouquinho mais para poder falar. Porque não adianta eu querer vir aqui e falar de lenda que nem existe, de coisa absurda. Lenda judaica. Né? Lenda judaica. Cara, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho alguns livros aqui que falam a respeito da palavra de Deus. Eu tenho
um lugar onde procurar, onde pesquisar. Eu faço parte de uma escola bíblica dominical, eu estou num contexto de igreja, eu sirvo com os meus irmãos na igreja, eu estou ali trabalhando junto com os irmãos dentro da igreja. Então por que eu vou perder tempo de falar coisa errada? Para que eu vou perder tempo de ficar perdendo, assim, fazendo com que pessoas aprendam errado e percam a sua salvação? Se eu posso contribuir para que a fé de cada um seja acrescida, seja aumentada. Por isso que é importante, por conta desses aspectos todos, né, principalmente pelo fato de que nós estaremos diante de Deus, prestaremos conta, e também pelo fato de que outras pessoas podem tomar decisões certas ou erradas baseado naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós produzimos. E esses são motivos o suficiente para a gente buscar conhecimento, buscar entender, e não apenas buscar entender e buscar conhecimento, mas também aplicar na nossa vida e clamar para uma direção do Espírito Santo. É dessa forma que nós vamos fazer a obra de Deus, é dessa forma que o avivamento também vai chegar até nós. Muito bem, nós precisamos tomar cuidado. Nós temos, o Gui já falou dos bereanos, um excelente exemplo de Atos 17, mas nós também temos o próprio apóstolo Paulo. Paulo, no finalzinho da sua vida, quando ele escreve a segunda carta ao amado discípulo Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar para Timóteo: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Paulo já estava numa idade avançada, estava prestes para morrer por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, e mesmo assim ele escreve ao seu amado discípulo: não esqueça os livros, especialmente o pergaminho. Eu ainda preciso estudar, eu ainda preciso aprender, eu ainda preciso ensinar a palavra de Deus, mas preciso ensinar corretamente, e eu preciso aprender da Sã Escritura. Então, a gente precisa sempre aprender, mas aprender através da palavra, sempre mediar muito bem. A Bíblia tem que ser tudo para nós. A gente tem que, tudo que as pessoas for falar, for ensinar, se não tiver baseada verdadeiramente à risca com a palavra de Deus. Paulo, eu vou até falar isso de uma certa forma assim, Paulo fala: examinai tudo, retém o que é bom. Você até pode ver e escutar outras coisas, mas retenha o que é bom, o que é edificante, o que está na palavra de Deus. Se não, meu querido, joga fora, ignora, bloqueia, exclui. Não consuma essas coisas. E assim nós chegamos nos avivamentos no Novo Testamento. Muito bem, falamos bastante, temos bastante relatos no Novo Testamento de muitas obras que Cristo fez e ainda faz, mas especialmente no Novo Testamento trazemos bastante relatos aqui. E ainda temos um grande trimestre ainda para frente. Já quero deixar aqui meu agradecimento, quero deixar aqui para você, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir a nossa entrevista que nós fizemos com a missionária Rafaela, falando bastante sobre missão. O que é missão, como fazer, de onde que surgiu, esses assuntos sobre missão. Trazemos ali uma entrevista detalhando, falando bastante sobre isso. A Rafaela trazendo alguns assuntos que ela já viveu. Então, se você não ouviu, vai lá, procura aí na palavra compartilhada que está aí. Escuta, ouve, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. No demais, fique com Deus, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos encerrar então. Obrigado pela sua paciência, obrigado por ter estado conosco e já peço mais uma vez a você, compartilhe este link, compartilhe, fale para as pessoas, divulgue e nos ajude a alavancar este canal. E também deixe lá sua mensagem para nós, no Facebook, Instagram, deixa lá uma mensagem, quero ouvir sobre o tema tal, vamos tentar trazer uma pessoa para falar sobre esse tema.
É importante, já estamos preparando um próximo aí, né? Um tema bem legal, um tema bem atual, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, mas talvez você está aí nos ouvindo e está pensando, olha, eu acho que seria legal eles falarem sobre isso. Mande para nós, é só nos achar aí no Facebook, no Instagram, Palavra Compartilhada, deixe sua mensagem e vamos retornar para você, tá bom? Desde já, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Não desliga ainda que eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta aula que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa mesmo, papai, continuar avivando cada coração, cada vida, cada lar. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo estar trazendo sobre cada vida, ó Deus, a sua esperança e o seu avivamento. Deus querido, abençoa cada um de nós para a honra e glória do seu nome. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja, e junto nós digamos Amém.